No Vasco, o buraco é muito mais embaixo, Maurício Barbieri. Para você que já comandou o Goiás, Bragantino e alguns outros clubes, entenda que o Vasco é sim um clube de elite. Entenda que o Vasco é sim um clube gigante. Entenda que quando falas como aquelas suas ditas neste último domingo forem faladas, a pressão vai ser gigantesca em cima de você. E foi. Até porque hoje, nessa tarde, antes da entrevista coletiva do Léo, o Barbieri fez questão de ir até a sala de imprensa e pedir desculpa a todo o torcedor vascaíno. A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. A gente esperou acabar a entrevista coletiva para colocar esse vídeo da parte da tarde e mostrar inclusive esse pedido de desculpa a você. Além disso, falaremos também, é claro, sobre muitas outras informações. Vamos falar sobre Vasco e São Paulo nesse próximo sábado. São Paulo cheio de desfalque, num clima muito ruim pelas viagens, quantidade de jogos que terá nesse mês de maio. Enquanto isso, o Vasco, num clima bom, até porque temos mais uma semana cheia para treinar e se preparar para esse jogo do próximo sábado. E além disso, fala também sobre dívidas. Andrei, que pode não voltar mais a jogar pelo Vasco, mesmo voltando mais cedo do Mundial Sub-20, tendo partidas para disputar, pelos problemas com relação às dívidas entre Vasco e o atleta, o Andrei pode se negar a vestir a camisa do Cruz Maltino. Além disso, falaremos também sobre Capasso e Puma Rodrigues, FIFA acionada, preocupação. Então fiquem ligados, porque de fato temos muitas informações para trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. Antes, porém, torcedor vascaíno, de começar o vídeo e deixar você aí muito bem informado, rapidamente faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, estamos aí na meta, no objetivo, chegar aos 92 mil inscritos, faltam bem pouco, então conto com você. E é claro, se você curte o Vasco, é um torcedor vascaíno e gosta sempre de acompanhar as notícias do Vasco aqui pelo YouTube, esse é o canal que você tem que se inscrever. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, cheio de informações muito importantes do nosso Cruz Maltino para você. Então se inscreva, não perca nada sendo inscrito aqui no nosso canal. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação e caso você já curta o nosso conteúdo, curte aqui embaixo esse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo e o crescimento aqui do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco. Eu quero começar aqui já falando sobre Maurício Barbieri. Pois o que acontece, torcedor? Nesse último domingo, após a partida contra o Santos em São Januário, após mais uma derrota, após mais um desempenho ruim, após mais um jogo em que o torcedor vascaíno ficou completamente desesperançoso com relação à temporada de 2023, o Barbieri sentou na sala de imprensa de São Januário e começou a falar sobre o que achou da partida. Duas falas em si caíram muito mal no meio da torcida vascaína. Uma delas foi quando o Barbieri disse que São Januário era um território hostil, porém não um território hostil aos adversários, mas ao próprio Vasco. Ele quis dizer que muitas das vezes o torcedor vascaíno pressiona o Vasco de uma maneira que faz com que os jogadores do Cruz Maltino se sintam hostilizados. Foi isso que ele quis dizer. E é claro, isso é uma crítica à torcida do Vasco. E aí a pergunta que eu já faço a vocês é: como um técnico que é do Vasco, como um técnico que tem mais de 15 milhões de torcedores apoiando o Cruz Maltino de diversas maneiras, critica a sua torcida? É realmente algo que não se dá para fazer. Ele pode fazer isso em outros clubes, aqui no Vasco não. E além dessa, a outra frase que caiu pior ainda no meio da torcida foi quando o Barbieri, ao analisar o resultado do jogo, ele disse que o Vasco teve mais posse, ele disse que o Vasco teve mais chutes ao gol, ele disse que o Vasco foi mais dominante no jogo do que o Santos. Ele disse que o desempenho foi melhor. E para finalizar essa frase dele, ele disse que pelo fato do Vasco já ter sido superior ao Santos com relação a números, era importante, pois o Santos era um clube que nunca caiu. Ele usou essa frase, um time que está acostumado com a elite. A partir do momento que ele usa isso, ele diz que o Vasco enfrenta um time que está acostumado à elite, e pelo Vasco não ser um time acostumado com a elite, é importante o Vasco ter conseguido ter mais posse, ter conseguido ter um desempenho melhor, e isso já era uma vitória para ele. Ou seja, Barbieri debochou da cara do torcedor vascaíno e da instituição Vasco. Como técnico do Vasco, diz que o Vasco é um clube que não está acostumado com a elite, gente. Como técnico do Vasco, diz que já é uma vitória ter conseguido ser competitivo contra o Santos, por o Santos ser um clube de Série A. É brincadeira, né?
É um técnico que diminui, o seu próprio clube. É o cúmulo do absurdo. E aí hoje, na entrevista coletiva, ele foi. A pressão foi grande. Ele sentiu o que é o Vasco da Gama nesses últimos dias. E aí, muito pressionado provavelmente pelo próprio Paulo Brax, ele foi lá e pediu desculpa ao torcedor vascaíno. Então dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Fiz questão de estar aqui presente. Não conseguiria não estar aqui, porque eu acho importante, na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vir pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei. Quero reiterar e reforçar o sentimento de privilégio que eu tenho por vestir essa camisa, por representar essas cores e esse escudo. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. O Vasco, a instituição Vasco da Gama tem uma história de lutas e lutas por valores e princípios que são princípios dos quais eu colaboro, dos quais eu defendo incontestavelmente. Então, quero dizer que é um privilégio, que o meu maior desejo é ter sucesso nesse momento de reconstrução, que é um momento complicado, um momento difícil da história do clube, mas que eu tenho certeza de que a gente vai atingir os objetivos e o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Então, de fato, gente, a pressão é realmente muito grande para o treinador. E a pressão vai ficar ainda maior. Até porque no próximo sábado já tem mais uma decisão. Sábado, ou seja, depois de amanhã, o Vasco enfrentará a equipe do São Paulo no Morumbi. Um jogo duro, um jogo difícil, um jogo São Paulo muito embalado. Das últimas 8 partidas, as 8 inclusive sendo comandadas pelo novo técnico de São Paulo, Dorival Júnior, são 4 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota. São Paulo ontem na Ilha do Retiro pela Copa do Brasil venceu o Sport pelo placar de 2-0. Um jogo muito difícil onde São Paulo conseguiu sair com a vitória. São Paulo vem de bons desempenhos, vem de um empate na Arena do Corinthians, vem de vitórias no Campeonato Brasileiro. São Paulo virou a chave com a chegada do seu novo técnico. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo difícil. O que eu tenho para informar a vocês sobre o São Paulo é de um calendário muito denso, um calendário muito duro para eles. São Paulo nessa última quinta jogou em Recife. Amanhã, depois de amanhã, aliás, sábado, São Paulo enfrentará o Vasco no Morumbi, em São Paulo. Já na próxima terça tem mais um jogo de São Paulo na Venezuela. Então no prazo de 5 dias o São Paulo fez um jogo no Recife, outro no sábado em próprio São Paulo e na terça na Venezuela. Um calendário muito duro. Um time completamente desgastado fisicamente. Um intervalo de jogos curtos que faz com que o São Paulo não tenha tempo de treinar. Algo completamente ao contrário do Vasco. O Vasco teve a sua semana cheia de preparação para enfrentar esse São Paulo. A gente espera que esse tempo que o Barbieri está tendo ainda venha a ser utilizado para entrar em campo no sábado e vencer o São Paulo mesmo no Morumbi. É isso que eu espero e é isso que eu quero de todo torcedor. Uma vitória. Após empenhos muito ruins, o Vasco precisa dessa vitória no próximo sábado. São Paulo, inclusive, conta até mesmo muito provavelmente com um desfalque. Contará um dos principais jogadores desse atual elenco deles, que é o Arboleda, um pilar para o sistema defensivo. O Arboleda saiu da partida de ontem contra o Sport lá na ilha, sentindo algumas dores na parte posterior da coxa esquerda. Ele não conseguiu dizer a intensidade do problema, mas ele conseguiu confirmar que não é nada relacionado a um rompimento muscular. Apenas uma dor, um incômodo muito forte. Então ele deve ser preservado dessa partida de sábado contra o Vasco, até para ter condições de jogar na próxima terça na Venezuela. Então o São Paulo vem com desfalques. A expectativa é que o São Paulo vá com um time misto. Terá muito torcedor vascaíno apoiando o Vasco. Para vocês terem uma noção, ontem, em menos de 1 hora da abertura dos ingressos, todos foram esgotados, destinados à torcida do Vasco da Gama. Ou seja, teremos casa cheia na parte destinada ao torcedor visitante. Hoje o São Paulo reabriu essas vendas, porque como foram muito rápidas
as compras, o São Paulo reabriu a venda para que tenha mais torcedores vascaínos no Morumbi. O Vasco hoje tem a terceira melhor média de público visitante. Esse é o Vasco da Gama. Um apoio incondicional, um amor infinito. Mas o que eu peço nesse momento é que o técnico Maurício Barbieri valorize esse amor, valorize esse apoio enquanto ainda há tempo. Sábado, mais uma vez, o torcedor vascaíno fará uma festa no Morumbi. A gente espera que essa festa venha a ser recompensada com os 3 pontos. E, gente, só para finalizar aqui o vídeo, falar sobre dívidas, pois é uma situação que, de fato, preocupa. O que acontece? Nestes últimos dias, tivemos várias informações tratando de dívidas. 2 delas se tratando do Tucumã e do Nacional do Uruguai, referente às vendas do Capasso e também do Pumita, e uma delas referente ao Andrei Santos. Sobre essas vendas dos estrangeiros, as compras dos estrangeiros. O Nacional do Uruguai já acionou a FIFA, gente. O Vasco comprou o Pumita pelo valor de $2 milhões, parcelou esse valor. Primeira parcela venceu no dia 31 de março na casa dos $1.200.000. O Vasco não pagou. Após uma intimação feita pelo Nacional do Uruguai, o Vasco renegociou essa dívida e prometeu pagar $200 mil semanalmente até fechar essa primeira parcela. O Vasco só pagou 300 mil e ainda está aberto $900 mil com o Nacional. O Nacional não recebeu esse valor e exatamente por esse motivo agora intima o Vasco da Gama através da FIFA pelo não pagamento. Então o Vasco corre risco sim de sofrer um transfer ban por não ter pago a compra do Pumita Rodrigues, algo que preocupa. O transfer ban faz com que o Vasco não consiga contratar atletas e a janela está chegando. Outra dívida sobre o Capasso ainda não foi acionada a FIFA, mas nesse momento o Atlético Tucumã já começa realmente a tomar posição de ir até a FIFA reclamar também do Vasco da Gama. Segundo aí o Mário Leite, que é o presidente do Atlético Tucumã, ele diz assim, ó: não fizeram parte do pagamento das obrigações que tinham. Exigimos o pagamento dessa quantia em dinheiro. Os passos a seguir são as correspondentes retificações perante a FIFA. E a partir do momento que a FIFA começa a receber várias notificações de um clube, ou seja, se tratando de Vasco, a situação preocupa e realmente as chances são reais do Vasco sofrer aí essa repreensão, receber essa punição perante o órgão máximo do futebol. Preocupa muito, torcedor, vamos ficar de olho nisso, a gente espera que o Vasco se reorganize. E para finalizar, Andrei. O Andrei, gente, vai entrar na justiça contra o Vasco. A expectativa é que até amanhã venha a ser finalizado tudo e o Vasco receba essa notificação via justiça. Quem está sendo responsável por isso é o advogado do Andrei, do Juliano Bertolucci, que é o seu novo empresário desde o ano passado, o André Ribeiro. Para vocês terem noção, o André Ribeiro vai entrar com 4 ações distintas, ou seja, 4 ações contra o Vasco da Gama na justiça. Ações aí que se tratam dos atrasos no pagamento, ações que se tratam nos atrasos das comissões e diversos outros argumentos utilizados pelo próprio André Ribeiro. As ações já estão sendo distribuídas, né? Começaram a ser distribuídas inclusive ontem, quarta-feira, para ser finalizada até amanhã, na sexta. Qual é a contextualização dessa situação, gente? O Vasco vendeu o Andrei ao Chelsea pelo valor de 12 milhões e meio de libras. O Andrei teria direito a 30% desse valor, que é os direitos econômicos do atleta. O Andrei, na renovação contratual com o Vasco no passado, ficou com 30% dos direitos econômicos dele. Então, caso o Vasco vendesse, e vendeu, o Andrei teria direito a receber 30% desse valor. O Vasco pegou 6 milhões e 250 mil libras, assim que foi vendido, e não repassou nada ao Andrei. O Andrei teria direito a 12 milhões de reais desse valor. Não recebeu absolutamente nada. Inclusive, pelo fato de não ter recebido, isso dificultou o retorno do Andrei por empréstimo até o dia 1º de julho. As coisas foram ajeitadas, Vasco e os empresários do atleta sentaram, se ajustaram, e o Vasco prometeu que iria pagar esse valor que o Andrei deveria receber de 12 milhões de reais em 3 parcelas diferentes. Uma parcela na casa dos 3 milhões e 600 mil até o dia 3 de março, que foi paga, e outras 2 parcelas. Uma na casa dos 6 milhões de reais até o dia 31 de março, e a terceira e última na casa dos 2 milhões e 400 mil reais até o dia 30 de abril. Essas 2 últimas não foram pagas, ou seja, o Vasco deve até o momento ao Andrei 8 milhões e 400 mil reais. Essa é a dívida. Uma dívida que está chateando muito tanto o atleta quanto também os empresários do jogador. E para vocês terem noção, como eu coloquei na capa aí do vídeo, na capa aí do Fala Gigante, né? O Andrei não vai voltar em uma interrogação, porque as chances são essas. Caso a seleção brasileira venha a ser eliminada na primeira fase, o Andrei ainda teria 4 partidas para disputar pelo Vasco da Gama. Jogos importantes do Campeonato Brasileiro. Mas se o Vasco não pagar, o Andrei volta e não vai disputar essas partidas. O Andrei praticamente irá se negar a vestir a camisa do Vasco exatamente por essas dívidas. Então, gente, essa é a situação. Uma situação que eu não gosto. O Andrei não está errado em reclamar.
mas eu acho que ele, podendo jogar, podendo atuar, se negar a disputar partidas, né, rodadas do Brasileiro com a camisa do Vasco pelas dívidas, eu acho que já sobe um pouco o tom do problema. A cabeça do atleta realmente vai ficar evidenciado que mudou desde o momento em que ele mudou o seu empresário. Vai mostrar que realmente esse amor que ele sempre disse ter pelo Vasco, pra mim, não vai ser mais uma realidade. É triste, mas essa é a situação do Andrei Santos. Ele pode, sim, voltar antes do tempo, ter 4 partidas para disputar até voltar à Inglaterra, mas se recusar pelas dívidas do Vasco com ele. Hoje o dinheiro fala muito mais do que o amor pelo clube. A gente já viu o Andrei, Romário, Juninho Pernambucano, Felipe, jogarem aí finais sem receber. O Andrei, por estar aí uma parte do valor que o empresário dele e ele também teriam direito de receber, por no caso da venda, ele vai se recusar a vestir a camisa do Cruz Maltino. Triste notícia, mas essa é a realidade. Rapaziada, a gente fica por aqui. Isso foi Fala Gigante, realmente um pouco mais tarde do que o normal, mas retornaremos, hein? Fiquem ligados. Boa noite, Gigante, às 7h30 da noite aqui. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falo, saudações vascaínas.